Muito bom. Então, bom dia de novo para vocês todos e para aqueles que acompanham a gente no YouTube, né? Essa é a sequência dos nossos terceiros sábados, cujo tema é o autodescobrimento. Nós estamos seguindo o livro da Joana de Ângeles, O Autodescobrimento, uma busca interior, que é essa capa aqui. E nós estamos hoje no capítulo 5, cujo tema é Viagem Interior. Essa escolha dessa capa tem muito a ver com uma parte desse capítulo que compara, né, faz uma alusão à flor de lótus, comparando o amor a essa imagem. A flor de lótus, ela resplandece nessa água turva, obscura, né? E Joana de Ângeles fala que assim é o amor, que direciona todas as nossas virtudes e que nos dá um sustento durante a nossa evolução, a nossa busca interior, a nossa viagem interior, né? Então, vamos pensar que essa viagem interior é a viagem para dentro de nós mesmos, a busca pelo ser real e pelo ser existencial que somos, né? Então, esse primeiro texto, a leitura inicial, veio bem a calhar, falando sobre a nossa reencarnação e as possibilidades que a gente tem de evolução ao longo desse processo, né? Vamos avançar aqui. O ser existencial é o ser real, é o nosso próprio espírito, né? Ora, espíritos que somos e criados por Deus, nosso psiquismo é derivado do psiquismo divino. Então, a gente tem todas as potencialidades divinas dentro de nós, esperando por um momento oportuno para se manifestarem, esperando que a gente possa desenvolver e despertar essas virtudes. A oportunidade que a gente tem para fazer esse despertamento das nossas potencialidades é a evolução. E a evolução, ela acontece tanto quando a gente caminha do instinto para o estado total de consciência, ou a consciência plena, como Joana de Ângeles chama. O instinto é a nossa herança animal. É aquilo tudo que a gente faz no automatismo, aquilo que a gente faz com as emoções, com as sensações, né? É a satisfação imediata do nosso corpo que deve ser atendida. E o consciente, a consciência plena, é o estado de elevação da nossa moralidade. É quando a gente consegue alcançar a percepção de que nós somos realmente das finalidades da nossa existência e as emoções mais elevadas estão lá. Então a gente vence no estado de consciência plena todos os nossos instintos, né? Ali as emoções não dominam, elas são vistas como de fora e são manejadas. Então, a gente caminha sempre nesse estado, né, nessa evolução, do estado de instinto para a consciência. Vamos pensar que esse estado de instinto para a consciência, a humanidade toda vem galgando esse caminho, e nós, na nossa vida atual, fazemos também. Desde crianças que fomos, reagindo instintivamente, precisando do cuidado, ao contrário até de outros animais, né, precisando do cuidado materno para crescermos. Muitas vezes, durante a infância, passamos, né, pela fase do egocentrismo, querendo só a nossa necessidade atendida. A gente demora no nosso processo de desenvolvimento cognitivo a enxergar o outro no mundo. E depois de uma certa idade, a gente enxerga o outro no mundo e consegue interagir com ele. E consegue, além disso, entender as próprias necessidades que são diferentes das dos outros. E aí, na adolescência, a gente parece buscar essa identificação daqueles que são nossos pares no mesmo projeto de vida, nas mesmas ideias, e por isso nos unimos em grupos, né? E nos distanciamos dos nossos pais, que foram aqueles que deram, né, a base moral de que a gente está acostumado. Então, essa evolução, ela acontece na nossa vida atual, ao longo né, a partir da infância até a nossa morte, e também na existência da humanidade, de uma maneira mais ampla. Mas vamos pensar, então, que essa evolução, ela se dá por meio de experiências sucessivas. Essas experiências
E aí, Joana de Angeles coloca muito bem. Às vezes, a gente evolui por meio de uma insatisfação sistemática e a gente dá passos em direção à consciência. Por exemplo, às vezes experimentamos na vida atual, na vida terrestre, eventos que nos fazem despertar para quem o que a gente estava fazendo em desacordo com a nossa vontade mais íntima. Então, vocês devem conhecer pessoas, assim como eu conheço, que parecem ter momentos de inflexão na vida, que foi assim, a partir daquele dado momento, a vida mudou. Pessoas que experimentam acidentes de quase morte, vivem aquela experiência e depois dali se dão conta do que realmente importa. Então, essa insatisfação que pode acontecer sistematicamente ou por um evento abrupto, ela gera essa busca por um estado de consciência. E também pela reencarnação. Ora, a reencarnação é um dos nossos mecanismos de evolução. Né? Vamos falar sobre esse processo de reencarnação e sobre como esse processo desdobra as possibilidades de nós alcançarmos essa consciência plena. É que na reencarnação, nós convivemos com grupos específicos, familiares especialmente, mas nós estamos inseridos no mundo, no trabalho, nas relações sociais, nas relações com o dinheiro, poder. Então, essas relações todas são oportunidades de crescimento para a gente. Então, essas possibilidades de alcançar a consciência plena se mostram nas companhias que nós estamos encontrando ao longo desse trajeto evolutivo. E isso me fez muito pensar, primeiro, né, sobre a real importância da família na nossa vida. Sobre como esse grupo, que é o nosso nicho mais próximo, tem um papel determinante no nosso crescimento. A gente até pode pensar que assim, a escolha de um cônjuge, de um parceiro de vida, pode ser pode ser mudada, né? Essa relação pode ser alterada ao longo do tempo. Mas e se a gente pensa num vínculo com o filho, com o pai, que esse laço consanguíneo que é indissolúvel ali, quer dizer, na Terra é determinante, né? Esse laço nos coloca ligados temporariamente, e que para a gente parece bastante tempo, uma vida na Terra, né? A essa pessoa. E nós somos obrigados a viver com aquelas características que refletem um pouco quem nós somos, né? Nós estamos o tempo inteiro lidando com o que nós provocamos no outro, né? Como o outro se sente na nossa presença e como nós nos sentimos na vida. Então, essas são possibilidades de alcançar também a consciência plena, se autoconhecendo e percebendo. Além disso, a reencarnação ela também nos permite a experimentação de doenças. E essas enfermidades, Joana de Ângeles coloca que muitas vezes elas vêm como forma de libertação. É claro que existem aquelas doenças que são adaptativas, como a gente vai falar, como eu vou falar daqui um pouquinho aqui na frente. Mas vamos pensar nessas enfermidades como uma forma de libertação, e Joana de Ângeles coloca que isso pode ser visto como uma depuração das faixas inferiores das quais nós estamos saindo. Além disso, nesse mundo terrestre, nós lidamos o tempo inteiro com polaridades. Essas polaridades elas se mostram em termos dos sentimentos, né? A alegria, a tristeza, o amor, o ódio, o gozo e a insatisfação, mas também se mostram em termos do feminino, do masculino, do que temos em nós mesmos, essas dualidades que encontramos dentro de nós mesmos e que encontramos com os outros. Então, a reencarnação e lidar com essa polaridade gera em nós uma busca pelo equilíbrio, a necessidade desse equilíbrio. E, portanto, uma oportunidade para essa evolução. Joana também fala sobre a harmonização do nosso corpo físico como um caminho para essa conscientização. O nosso corpo físico, toda a complexidade dele, é como se fosse uma miniaturização do cosmos. A Joana de Ângeles coloca que nessa perfeição que nós temos no corpo, como cada célula, cada órgão com a sua função desempenha em harmonia a atividade para manter o nosso corpo bem e saudável, é assim que nós devemos agir na nossa comunidade
e no mundo, na vida encarnada, para criar também essa harmonização entre todos nós. A gente vai explorar um pouquinho mais isso aqui à frente. Vamos passar aqui. Você sabe que até pensando nessa coisa do processo de conscientização, vou ver se eu consigo voltar aqui. Bom, vou deixar aqui, mas eu queria ainda acrescentar uma informação ali. Quando a gente pensa nesse processo de conscientização e relacionado à harmonização do corpo, muitas vezes a gente experimenta, e vocês também podem conhecer pessoas assim, que parecem que depois de uma certa evolução cognitiva e moral, acabam estabelecendo uma harmonização no corpo também. No consultório, eu já recebi várias vezes, né, clientes que vêm com uma queixa ou de obesidade ou de doenças físicas, e que ao longo do processo de autodescobrimento, a gente trabalha essa evolução moral, esse conhecimento das suas capacidades, potencialidades cognitivas e morais, elas acabam por harmonizar o corpo nesse sentido, né? As pessoas que muitas vezes a gente vê com uma certa evolução em termos de comportamento, normalmente buscam a harmonia do corpo, uma alimentação mais saudável, ter um corpo mais harmonioso, adoecem pouco, né? Então, como isso é importante a gente considerar que a harmonização do corpo ela acaba sendo um reflexo dessa da evolução em busca da consciência plena. A reencarnação, portanto, ela se dá como um imperativo da evolução. É através da reencarnação que a gente repara os erros, que a gente corrige, aprimora as nossas tendências superiores. E quando a gente pensa nessa correção dos erros, muitas vezes passa pela nossa cabeça assim, mas será que eu mereço? Não é possível, por quanta coisa eu estou passando, né? A gente experimenta desgraças, às vezes, né, como a gente chama, as desgraças financeiras, desgraças físicas, perda de entes queridos. E, Senhor, como posso merecer isso? Por que eu estou passando por isso? E a gente pensa, muitas vezes, na nossa visão mais micro, a gente consegue pensar na vida atual. E, às vezes, a gente não encontra essa causa na vida presente. Mas a gente encontra em vidas anteriores. E aí cabe pensar que a lei da causa e efeito vai nos esclarecer isso. Então, vou ler aqui para vocês esse trecho. Esse trecho... Ai, gente, me desculpa. Eu estou tentando tirar aqui a tela. Ai, me desculpem, eu vou ter que voltar aqui um minutinho, peraí. Agora eu não consigo. E aí está o trecho. Todavia, é no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias... Ai, a gente está sumindo meu... Agora, vocês estão conseguindo ler essa sequência? Adismar, por favor, você consegue ler? Desculpa eu interromper, eu não estou conseguindo ler. Estou conseguindo. Você quer que eu leia para você? Por favor, por favor. Tá. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedente, sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha, aí agora que eu não estou... De que se acha a justiça divina. Justiça de Deus. Pronto, foi como apareceu minha tela aqui também para vocês. Obrigada, Arismar, desculpem isso. Vamos lá. Então, essa lei de causa e efeito, ela nos convida a uma responsabilização. Então, posto que
Se Deus é justo e bom, nós estamos sofrendo, se a gente sofre algum efeito, é das nossas próprias atitudes. As causas estão no que a gente mesmo provocou, né? Então, é importante pensar como, nesse processo de evolução, isso pode ser muito angustiante. A gente assumir as nossas próprias responsabilidades, entender que onde a gente está é onde a gente se colocou, né? E como a gente experimenta isso? É como aquela parábola que há semanas eu citei para vocês, que Jesus fala do homem na caverna que clamava por socorro, por estar num ambiente fétido, obscuro, pútrido, e quando veio a verdade, que ele olhou para si mesmo, ele se deu conta do lugar em que estava. Não há efeito sem causa. Mas Joana de Anjos sempre explica que nós devemos ser um pouco condescendentes com nós, né, conosco mesmos, indulgentes conosco mesmos. E vamos pensar que a gente vai nesse processo entrando em choque quando a gente se percebe como está e como se é. Então, quando esse choque acontece, muitas vezes a gente entra num desequilíbrio emocional. Esse desequilíbrio emocional pode ser por perceber e sentir saudade de quem a gente era, de quem a gente gostava de ser, né? Muitas vezes a gente pode estar, sei lá, envolvido em atividades que são viciosas, que parecem inúteis e supérfluas, e às vezes a gente se dá conta e fala, meu Deus, olha só o que eu fazia, olha como eu me comportava, mas dá uma certa saudade daquele hábito. A saudade é porque era um hábito, era um costume, e tinham ali emoções secundárias e primitivas que estavam presentes. Então, tem uma certa saudade de como a gente era, de como a gente estava, e também tem uma certa ansiedade por essa felicidade que é prometida para a gente, que a gente sabe que é a nossa fatalidade, mas que é desconhecida. Então, como eu vou chegar lá? Eu quero chegar lá, mas como? Como é que eu faço? Como é que eu chego? Né? E Joana de Anjos coloca que nesse choque que a gente leva, a gente, por decorrência do desequilíbrio emocional, experimenta questões orgânicas muitas vezes. Essas questões orgânicas são doenças, é um adoecimento físico por conta do desajuste emocional. E olha como ela explica isso para a gente. Ora, nosso corpo, cada célula, cada função é comandada pela nossa mente. A nossa mente é a expressão do nosso espírito. Então, se o nosso corpo responde à nossa mente, é muito natural que com uma mudança moral, o nosso corpo responda também. Quando a gente tem uma mudança em termos mentais, de padrão, de pensamento, a gente provoca essa mudança também no corpo. Então, aqui ela coloca que essas questões orgânicas, elas vêm não como um karma, como algo a ser resolvido, mas como fruto desse processo de evolução que a gente está experimentando. E isso é importante porque muitas vezes, e aqui nós já falamos nos estudos da AME sobre a psiconeuroendocrinologia, sobre a capacidade que nós temos sobre as nossas doenças físicas, sobre o nosso estado físico, e como a gente pode interferir nisso, mantendo padrões elevados de pensamento, e procurando, estimulando a cura e entendendo o sofrimento de uma maneira diferente da que a gente normalmente faz. O sofrimento, sim, como processo de evolução, como aprendizagem e experiência para essa evolução. E vamos pensar que depois de passar por esse choque, quando a gente entra em desequilíbrio emocional para pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Preciso, né, modificar. A gente às vezes adoece por isso. A gente acaba buscando um controle mais consciente do nosso corpo. E esse controle mais consciente, a gente entra no que eu falei há pouco sobre essa coisa da alimentação, da busca do equilíbrio no físico, mas também entra na busca da cessação das nossas sensações de ansiedade, daquilo que é angustiante e daquelas sensações todas físicas que são negativas provocadas por esse estado de desequilíbrio. Então, nós buscamos isso. Aí entram todos os mecanismos que hoje na Terra nós temos para alcançar esse equilíbrio. E Joana de Anjos coloca assim, o processo de terapia, nessa busca do autoconhecimento, né? As outras terapias que lidam com o ser profundo,
Quando a gente pensa, claro, na doutrina espírita, a terapia do passe, né? E como é importante, então, o papel da doutrina, além da cultura do passe, a doutrina estimulando a nossa transformação moral, que é um dos eixos da doutrina para a gente, né? Então, vamos passar um pouquinho mais aqui. Você sabe que até me veio agora um exemplo sobre como, certa vez eu conheci um homem, já na altura dos seus 50 anos, que havia perdido a esposa por um câncer muito agressivo. E esse homem, ele ele tem grandes condições financeiras e acabava que ele usufruía disso com a esposa muito bem, né? Eles conseguiam se divertir, faziam viagens, ele tinha muito trabalho, trabalhava com muita frequência e muitas horas por semana, mas conseguia curtir isso com a esposa. E aí ele perdeu a esposa, e vivendo o processo de luto, ele começou a perceber que algumas pessoas estavam se aproximando dele, muitas vezes para usufruir das questões financeiras que ele tinha, né? Ele até falava, são as pessoas que pareciam interesseiras, né? Se aproximavam dele para ir jantar com ele, porque ele acabava pagando jantares, para poder ir até a casa dele, tem uma estrutura muito boa, às vezes para se beneficiar das relações de trabalho que ele tinha. Então ele começou a se dar conta, na ausência da esposa, que aquilo para ele não fazia sentido. Ora, era o que ele vivia com a esposa, né? Curtindo tudo, mas ele tinha a felicidade, a satisfação de ter a companheira perto. Quando essa companheira saiu, ele se deu conta e falou, nossa, mas como é que eu posso lidar com essas questões todas? Com esse ambiente que lida com os valores que são secundários. É o dinheiro, o poder, o interesse, né? E ele se deu conta, no processo terapêutico, que, na verdade, ele cultivava isso mesmo na presença da esposa. Mas a presença da esposa dava um sentido para a vida. E ele entrou em choque. Quem eu estou, como eu estou fazendo as coisas e quem realmente eu sou. E ele é aquela pessoa que a esposa conheceu, com quem ele pôde conviver. Então ele se deu conta de que essas questões todas secundárias, né, esses valores que ele cultivava ali na presença dos outros, não tinham mais importância para ele. E eu lembrei desse exemplo porque nesse choque que ele tomou, e foi um baque, ele teve um monte de questões orgânicas. Ele teve questões físicas que eram tratadas, né, com acupuntura, com fisioterapia, e teve questões do trato gastrointestinal, e que tiveram que ser acompanhadas. Mas à medida que ele foi controlando isso, se tornando mais consciente das suas ações e buscando novos valores, um sentido para a vida, ele conseguiu estabilizar essas questões do corpo também. Vamos avançar um pouquinho, porque depois desse processo aí de choque, né, a gente se dá conta da busca que a gente está fazendo por essa unidade universal. A unidade universal é a harmonia íntima, é a real interação da criatura com o Criador. É quando a gente consegue fazer o discernimento das finalidades, dos objetivos reais da vida. E sabe, eu coloquei esse slide, essas palavras, porque quando a gente olha para essa foto, pensa na harmonia íntima, interação criatura-criador, parece uma coisa tão plena, preenche a gente, mas parece também tão subjetivo. Ok, como é que eu alcanço isso? A gente fica extasiado de pensar nesse estado de espírito. Mas como eu alcanço? Como isso se dá no meu dia a dia? O que eu posso fazer a respeito disso? E a Joana de Anjos coloca que isso tem um estado, tem umas etapas para serem cumpridas. E nós, crianças instintivas que somos, né, ainda temos muitos degraus aí à frente. Mas ela fala sobre quais seriam os degraus para alcançar essa harmonia íntima. A primeira que ela coloca é assumir a responsabilidade em torno da vida. Assumir a responsabilidade inclui entender o nosso papel onde estamos. A responsabilidade que nós temos dentro da família que a gente estabeleceu, sem entrar em atitudes vitimistas,
mas sim entender o nosso papel na dinâmica, no sistema familiar em que estamos inseridos. Quem somos nessa família? Que papel a gente tem? O que a gente sofre, o que a gente acha que sofre, tem a ver com as causas que nós, né, com o que nós provocamos? O que incomoda no outro que está em mim? E aí a gente assume a responsabilidade diante da vida, das nossas ações todas. Não só diante da família, mas por que você veio e está trabalhando nesse lugar que você está trabalhando? Por que você tem essas aptidões? Né? Que potências, que potencialidades são essas que você tem aí e está desenvolvendo? E aí a gente vai para a segunda etapa que Joana de Ângeles coloca, descobrir as potencialidades. Como você se observa? O que você acha que tem para oferecer para os outros? Ou o que os outros reconhecem em você como atitudes e capacidades para colaborar no mundo? E aqui também me veio um exemplo de uma cliente que certa vez estava reclamando, estava se queixando de que as pessoas ao redor dela sempre a procuravam para pedir opinião. Eu não sei o que as pessoas veem em mim. Eu não sei o que elas esperam que eu faça. E quando a gente foi elaborando melhor isso, a gente foi ver que as pessoas viam nela a capacidade de decisão, de argumentação, uma capacidade de enxergar mais amplamente as situações. E ela era procurada porque as pessoas se sentiam confiantes no que ela ia dizer. E aí ela começou a perceber, puxa, no final das contas ela estava reclamando, se queixando dessa procura, porque ela nem mesmo ela percebia a capacidade que ela tinha, como essa habilidade era útil às pessoas ao redor. E ela se cansava de usar essa habilidade para ajudar os outros. Então, quando a gente descobre as potencialidades, muitas vezes está no olhar do outro sobre a gente, papéis que a gente às vezes vai assumindo, mas que tem a ver com as nossas habilidades. Então, se o outro às vezes não coloca no papel, tudo bem, vamos ponderar. O outro nos coloca só porque é conveniente para ele ou realmente eu tenho uma capacidade para isso? Como eu posso usar essas potencialidades? Além disso, a terceira etapa que ela coloca, harmonizar as polaridades. E há pouco aí no outro slide a gente falou sobre como o mundo terrestre é polarizado. E quando Joana de Ângeles coloca isso, ela fala sobre a nossa polaridade dentro de nós mesmos. Nós, há muito, estamos num extremo e outro. A gente sente amor e sente raiva e ódio. A gente fica feliz e fica triste. A gente sente vontade e preguiça, desânimo. Né? Então, como nós podemos harmonizar essas polaridades dentro de nós mesmos? Já pensaram quanto o extremismo pode ser prejudicial às nossas atitudes? Quantas vezes tomamos atitudes intempestivas, de maneira impulsiva, e depois, das quais a gente se arrepende depois? Né? Então, harmonizar as polaridades tem a ver com equilibrar as emoções. E aí entra o nosso estudo sempre do primeiro sábado, né? Do Redescobrindo as Emoções, em que a gente pode equilibrar, harmonizar essas polaridades dentro de nós, buscando um equilíbrio dessas emoções e, portanto, um equilíbrio do nosso ser completamente. Esse esforço para entrar em equilíbrio é grande. Né? Eu trouxe para vocês aqui uma citação da página 69 desse capítulo. Todos devem, pois, esforçar-se para estar em equilíbrio, cooperar a favor do conjunto harmônico, sendo plenos, por sua vez, em si mesmos. Opa, então, Joana de Ângeles está dizendo para a gente que, para eu operar em favor do conjunto, eu preciso ser plena em mim mesma. Aí o título do livro, o autodescobrimento de novo. Né? Sobre como nós precisamos, vejam, esse processo aqui da harmonia íntima é tudo na nossa viagem interior, na nossa busca, na intimidade. E alcançando isso, a gente vai conseguir operar e cooperar
a favor desse conjunto harmônico. Vamos refletir sobre como nós, na nossa vida, às vezes, estamos prontos para ajudar o outro, às vezes até temos, como o exemplo que eu dei, né, a palavra pronta para o outro, mas e a palavra para nós mesmos? E a reflexão de como nós mesmos estamos fazendo, a busca e a harmonização pelas nossas questões. Né? Fica uma reflexão para a gente. Vamos seguir mais um pouquinho e falar sobre como esse processo é mais difícil ainda, porque no mundo terrestre, lidando com as questões humanas, nós temos que toda hora transitar entre a ilusão e a realidade. E Joana de Ângeles coloca, nós devemos buscar a realidade. E eu trouxe até uma citação do Santo Agostinho. Ele fala assim, não saias de ti, volta-te para ti mesmo, a verdade reside no homem interior. A verdade, a realidade, somos nós, os seres existenciais que somos. Aquela parte de nós que permanece ao longo das existências. Então, a realidade e a ilusão, como a gente fica lidando com essas polaridades, a gente lida também com essa dualidade que é. Então, vamos pensar um pouco o que a Joana de Ângeles traz assim. A ilusão, ela está nos códigos sociais, enquanto a realidade é o nosso código moral. E aí a gente pode se questionar, ok, mas qual que é o código moral correto? Quais são os valores éticos e morais que eu devo realmente seguir, que são os considerados certos? E Joana de Ângeles coloca, os valores recomendados são aqueles que são aceitáveis e saudáveis em todas as culturas. Aqueles que são expressão do bem e que têm resultados positivos. Essa pode ser a nossa regra de ouro, né? Aquilo que é aceito por todos e que é a expressão do bem e que traz um resultado positivo. Daí, a gente a considerar esses valores como valor moral, ético a seguir. É o contrário dos códigos sociais. Porque, primeiro, são temporários, né? São transitórios. O tempo inteiro eles mudam ao sabor da moda, ao sabor do tempo. Né? Outra coisa, os códigos sociais geralmente provocam em nós uma sensação de culpa. Porque a gente pode ceder à exigência social e depois lidarmos com um dilema moral. Então, assim, eu faço algo porque todo mundo fez, mas no final das contas eu não estava confortável em fazer aquilo, né? A gente é impelido a ações que são provocadas pelo conjunto, pela coletividade, mas não que condizem, que são corretos com o nosso código moral. Outro ponto é a diferenciação entre os valores secundários, que são ilusórios, e os valores legítimos. Ora, os valores secundários são aqueles que estão ligados a esses códigos sociais. É o culto da imagem, a sexualidade de maneira banal, o egoísmo, o orgulho, a busca pela satisfação imediata em termos de poder, dinheiro. Né? E hoje nós temos vários recursos na sociedade que permitem que esses valores secundários permaneçam. A gente tem o tempo inteiro uma rede social comparando o nosso corpo com o do outro, a foto de um colega no seu Instagram mostrando socialmente ele mais favorecido do que você, né? Vivendo coisas diferentes, a pessoa que é bem-sucedida e você acha que não. Então, o tempo inteiro, esses valores secundários são despertados por esses códigos sociais. Então, os valores legítimos é que devem ser cultivados. E os valores legítimos são aqueles de amor, respeito, fraternidade, aquele amor desprendido, o bem-querer sem compromisso, sem reciprocidade. Né? Esses valores é que são os legítimos, são as virtudes que devemos cultivar. Outra coisa que ela coloca é que na ilusão, quem vive na ilusão vive em eterno conflito, ao contrário de quem encontra a realidade, que tem as emoções mais elevadas. Ora, claro, vamos pensar. Os códigos sociais que nós seguimos, os valores secundários que a gente cultiva, isso gera conflito o tempo inteiro. Porque, novamente, a gente entra em contato com as polaridades.
Eu amo e odeio, eu quero, mas não tenho vontade, eu devo, eu posso, mas não devo, né? Então, esses conflitos são gerados o tempo inteiro. Vamos pensar em como as relações amorosas muitas vezes estão sendo estabelecidas, os exageros que nós temos, tanto nos eventos sociais, né? Hoje, o abuso das drogas ilícitas, inclusive, né? Como isso acontece. Então, isso tudo, esse desequilíbrio se reflete nesse conflito. E vamos pensar que essas emoções elevadas são aquelas cultivadas que estão relacionadas ao nosso código moral, né? O amor, a paz, a solidariedade, a caridade, essas são virtudes, emoções elevadas que vão ficando muito mais naturais para a gente ao passo que a gente vai alcançando aquele nível de consciência plena. Vou avançar um pouquinho mais. Esse processo de desilusão é duro, né? Quando a gente se dá conta de que está vivendo num mundo ilusório e não no real, a gente tem uma queda. E essa queda, muitas vezes, nos coloca numa posição de submissão, né? de sacrifício e até de punição, né? De autopunição. Vamos pensar, então, aí Joana de Ângeles traz para a gente na página 72. Ela fala assim, diante de um equívoco, de um fracasso, entesoure-se a experiência e recomece-se um tentame. A realidade profunda jaz sob a personalidade do ser em trânsito, ainda mergulhado na ilusão, a um passo certamente da decisão de conquistá-la e ser feliz. Ora, nós estamos no processo de ilusão. Encarnados, parece inevitável a gente experimentar isso. Mas, reconhecendo o erro, vamos nos integrar, né, dessa experiência, integrar essa experiência à nossa evolução e seguir, e recomeçar. A gente cai e levanta. E isso faz parte do processo de aprendizado, errar e acertar. Todo o processo de aprendizado envolve isso. Então, que sejamos atentos a esse cair e levantar, mas não lamentando o que passou, não lamentando a queda, ficando olhando para trás, acolhendo aquilo e seguindo como experiência que vai nos ajudar a chegar mais à frente. Quando pensando nesse processo de desilusão e como o sofrimento que se traz, a gente, claro, fica nessa busca da harmonia íntima de maneira que a gente tem que olhar muito para dentro de nós. Eu trouxe aqui uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, em que Lázaro faz a seguinte colocação. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. O futuro depende do agora. Portanto, devemos nos empenhar nesse trabalho do presente, visando essas glórias que nós teremos à frente. E ainda sobre a lei do amor, seguindo aí nesse capítulo, o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ora, nós estamos falando aqui, então, do amor fraterno. Olha a nossa leitura inicial, do amor fraternal, aquele que vai nos unir a todos. E essa lei do amor é a que vai nos impulsionar e nos permitir desenvolver nossas potencialidades divinas. Como a flor de lótus, é o amor que vai nos sustentar nesse esforço contínuo pela evolução. É o amor que vai esplandecer e direcionar as virtudes que a gente tem no caminho correto. Vou ainda seguir aqui com vocês
sobre como é diferente as formas que a gente experimenta o amor ao longo da vida. A gente pode pensar no amor primeiro como um instinto, né? O amor instintivo é aquele em que a gente apenas quer receber. A gente precisa que dê, me dê amor. E nessa busca a gente fica normalmente no processo de vitimização, de egoísmo, de orgulho. A gente quer receber o bem que os outros têm para dar. À medida que a gente vai evoluindo, a gente consegue fazer uma troca. A gente dá, mas quer receber. Então, eu sempre faço esperando que a recíproca seja verdadeira. Essa já é uma evolução, mas ainda é um amor que a Joana de Angelis chama da fase medial, em que a gente precisa ainda dessa troca, a gente ainda precisa receber. Ao passo que quando a gente evolui ainda mais, a gente consegue fazer a verdadeira entrega, que é não esperar a recíproca, não esperar que o outro também nos dê isso. É dar por dar, porque faz bem a nós mesmos essa doação do amor. E aí nós temos vários exemplos na história disso, de como pessoas que pareceram abstrair-se de si mesmos nessa expressão do amor ao próximo. Joana de Angelis lembra de São Francisco de Assis nesse capítulo, em que na história dele, e depois eu fui ler um pouco mais sobre a história dele, ele foi até prisioneiro de guerra, né? Ele adoeceu, pegou malária durante a prisão, né? E ao longo, depois que ele já estava engajado nas atividades do bem, de fazer o bem para os outros, de ajudar, ele teve várias doenças. E essas doenças ele parecia sublimar nessa ação do Benemérita em relação ao outro. Então, e também, se a gente for pensar, né, quantos outros exemplos a gente tem, não precisam ser de famosos, mas de pessoas que parecem superar as suas questões físicas por conta do amor e da caridade. Estão tão engajados nessas atividades que não sentem o peso da dor física. E acho que é esse o amor que nós devemos cultivar. Vamos pensar que hoje a gente fez aqui um trajeto pensando que a gente vai sair da ignorância, do instintivo, das nossas questões mais animais, né, do nosso instinto mais primário, e vamos caminhando para essa consciência plena, nos permitir sentir esse amor. O amor como força criadora, como força que impulsiona o desenvolvimento das demais virtudes. Mas a gente vai pensar no amor, e assim como o Joana de Angelis colocou, quando a gente pensa na harmonia íntima, em esforçar pela coletividade, a gente tem que pensar na nossa, né, na íntima. Então, o amor como força criadora, como amor fraternal dedicado ao outro, pode ser cultivado antes dentro de nós. O alto amor. E como anda o nosso amor? O nosso alto amor? Que sinais ou de que formas você tem se amado? Você tem se permitido? De que forma você tem olhado para si mesma, percebendo as suas qualidades, as suas características, respeitando os seus limites? Então, amigos, que nós possamos buscar nesse alto amor o desenvolvimento dessas virtudes que vão nos permitir fluir desse amor muito mais amplo, desse amor fraternal, como força criadora da vida. E como força impulsionadora de nós todos, rumo à nossa evolução, rumo à plenitude, que é a nossa fatalidade. Eu agradeço imensamente a escuta de vocês e convido aqui todos de novo, né, a acompanhar, quem não pôde estar nesse estudo hoje, que acompanhe nossos estudos no YouTube, no Instagram, no Facebook, a gente coloca ali a programação também lá no Planalto. Então, sejam todos sempre bem-vindos a esses estudos com a gente.